Olá, eu estou aqui a convite da professora, na verdade coordenadora Ieda Maria, para conversar com vocês, pais dos alunos da escola Prefeito Freitag, né? E gostaria muito de poder ser uma contribuição para vocês nesse momento de pandemia. É claro que todos nós, nessa situação que estamos vivendo desde o mês de março, estamos tendo que nos reinventar. E vocês, pais, estão tendo que lidar com uma realidade muito diferente, que é ter que ficar com seus filhos em casa, eles não poderem ir para a escola. Nós, pais, somos sempre preparados para serem cobrados para que os filhos estejam na escola. E agora vocês têm que segurar eles em casa, têm que tentar o máximo possível protegê-los e se protegerem também. Então eu imagino, né? Hoje já tenho duas filhas grandes, uma tem 18 anos, outra tem 22, então elas já são bastante conscientes desse momento. Então eu não preciso ficar falando óbvio para ela, que é o isolamento social, sair o mínimo possível, usar máscara, usar o álcool gel. Mas vocês que têm crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos, 13 anos, 14, é uma faixa etária que ainda precisa muito da nossa orientação de adultos. E uma das coisas que nós, às vezes, acabamos nos esquecendo é que nós somos a referência de mundo para eles. Que, enquanto adultos, nós somos aqueles que vamos ser o espelho para eles refletirem aquilo que eles precisam para se tornarem adultos saudáveis, né? É claro que vocês vão dizer assim, mas tem muita influência do mundo. Concordo com vocês, tem muita influência hoje em dia da internet, da televisão, mas você, pai, você, mãe, é a maior referência. É essa referência que vai ficar gravada dentro deles. Então eu vejo hoje nas minhas filhas que já são maiores, quantas coisas daquilo que eu achava que lá aos 10, 11 anos parecia que não estavam aprendendo e que hoje eu vejo os resultados. Então tenham paciência que o que vocês plantarem neste momento, em algum momento vocês vão ver frutificar, né? Se transformar em algo que vocês vão sentir orgulho dos filhos de vocês. Mas para isso, para esse início de conversa, eu quero falar para vocês 3 palavras que são as bases das relações entre pais e filhos. São 3 palavras, são 3 princípios que norteiam as nossas atitudes e que isso é como se fosse um condutor das nossas atitudes com os nossos filhos. Verdade é a primeira. Usem sempre da verdade com seus filhos. Mesmo que ela não seja agradável, mesmo que às vezes ela seja constrangedora, mas ela precisa ser a verdade. Porque quando você fala somente a verdade para os seus filhos, eles aprendem que eles podem confiar na sua palavra. E se eles podem confiar na sua palavra, haverá um respeito sendo construído, porque você é alguém que, apesar da dificuldade, vai estar falando a verdade. Então, somente a verdade. Se ele te perguntar se você está triste e você estiver, você precisa dizer, realmente eu estou triste. Se ele perguntar para você se você está com medo do coronavírus e você sente esse medo, você vai dizer para ele, filho, eu sinto medo, mas nós temos que fazer o melhor que nós pudermos para nos proteger e para ficarmos bem. Então, você pode falar a verdade e falar a verdade com amor. Então, a forma mais saudável é você sempre falarem a verdade e a verdade com amor, com firmeza e com amor. Eles precisam olhar nos olhos de vocês e perceber uma coerência entre o que vocês estão falando e o que eles estão vendo no seu rosto e principalmente no seu olhar. Então, a verdade. A segunda palavra é estabilidade. As regras que vocês determinam têm que ser pensadas. Não coloquem regras num momento de impulso. Não coloquem castigos, que eu nem gosto dessa palavra, porque nenhum pai deseja castigar seus filhos. Nenhum pai deseja causar dor ou sofrimento dos seus filhos. Um pai, ele deseja educar. Uma mãe deseja educar, preparar o filho para a vida. Então eu peço que vocês lembrem que vocês não querem castigar, vocês querem que eles aprendam. Então se vocês puderem, vocês podem conversar isso e dizer, a partir de hoje acabou os castigos nessa casa. Porque castigo a gente não quer mais ter. O que vai ter aqui nessa casa vai ser o que a gente chama de sanção por reciprocidade. Que palavrão, né? O que é sanção por reciprocidade? É aquilo que acontece com nós. Se nós estacionarmos no lugar errado, o guarda não vem bater boca com a gente. O guarda não vem dar um sermão e nem vem bater em nós. O guarda vai dar o quê? Uma multa. Então eu tenho que ensinar ao meu filho que tudo que ele faz tem uma consequência.
Então, vocês vão começar a trabalhar uma estabilidade. Se ele cumprir as tarefas da escola no tempo que vocês determinarem, ele escolheu fazer o que é certo, então é verdade, é coerente que ele possa o quê? Ter o seu momento de lazer. Se ele não cumpriu com o que foi combinado, ele vai ter uma consequência escolhida por ele. Ele escolheu ter a consequência. Você, por exemplo, pode dizer assim, bom, hoje você não está querendo fazer a sua tarefa. Eu cheguei e vi que você não fez a sua tarefa, né? Então, já que você escolheu não fazer a sua tarefa, existe uma consequência. E a consequência é que você não vai ver televisão, ou eu vou tirar o seu celular e você não vai poder ficar vendo o seu celular. Que hoje em dia uma das coisas que mais funciona é tirar o celular, né? Aquelas crianças que já têm acesso ao celular, né? E que é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas enfim, vamos por partes. Então, verdade, estabilidade, e essa estabilidade é na forma de vocês darem sempre consequências de acordo com o que eles fizeram. Tá? Crianças precisam e adolescentes precisam de limites. Eles precisam aprender a lidar com os limites. Mas quando a gente tem uma criança que tem essa dificuldade, talvez seja porque nós adultos estamos tendo dificuldade de colocar esse limite. E eu entendo, porque não é fácil educar. É muito mais fácil gritar e bater. Mas educar é mais difícil, não é verdade? Então eu sei o quanto é desafiante isso. Eu também sou mãe, não sou apenas psicóloga, né? Então, verdade, estabilidade e coerência. Nós precisamos ser coerentes. Se você gritar muito com seu filho, você não pode pedir que ele seja tranquilo. Quando você grita muito com o seu filho, você está estimulando ele a fazer a mesma coisa. Certo? Porque mesmo que você diga para ele que ele não pode gritar, porque o que comanda é aqui, ó. Tem uma forma de aprendizado humana que se chama neurônios espelhos. Nós aprendemos muito mais pelo que nós presenciamos, vivenciamos, do que o que é dito para nós aprendermos. Então, às vezes, pais, eu sei que é difícil, mas observe o comportamento de vocês. Principalmente o comportamento coerente entre vocês, o casal, mesmo, ou se é só a mãe que está em casa, ou a mãe e a avó, ou às vezes apenas o pai, né? Não importa a configuração da sua família, é a sua família. Não existe família certa e errada, existe família. Então, olhe para a sua família e veja como é a relação entre os adultos. Se a relação for de respeito, com certeza seu filho, a sua filha vai ter mais facilidade de se relacionar de uma forma respeitosa, tá? Então, verdade, estabilidade e coerência. E agora, como é que eu uso esses 3 princípios o tempo todo? Inclusive, eu separei aqui para a gente comentar, até porque eu não vou lembrar tudo de cor, né? Eu separei aqui algumas coisas que eu gosto muito de falar para os pais, porque os pais esquecem, né? Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo vêm de uma geração em que criança começava a ajudar desde cedo em casa. E agora dizem que criança não pode trabalhar. Não é verdade. Não existe nenhuma lei que proíba as crianças de fazerem tarefas domésticas, de ser um colaborador em casa. O que a gente tem que entender é que tem que ter uma coerência entre a idade e o tipo de tarefa a ser desempenhada. Tá? Então, vou dar, por exemplo, para vocês o que uma criança de 6, 7 anos já pode fazer em casa. E eles precisam se sentir úteis. Então, a gente tem que trabalhar com os nossos filhos que eles fazem parte da família. Eles não são os reis da família a serem servidos. Eles fazem parte da família e, como parte da família, eles podem colaborar. Isso vai fazer com que eles se sintam importantes, úteis. E aí vocês vão ter no primeiro momento dificuldade, porque se eles não têm esse hábito de ajudar. Se eles já têm esse hábito, você pode aprimorar. Se eles não têm, tenha paciência, que as primeiras 2 semanas vão ser mais difíceis, e depois eles vão vendo os ganhos. E aí você vai aliar as tarefas que eles já podem desenvolver com as consequências que eles vão ter caso eles não colaborem. Porque tudo na vida tem uma consequência. Não é verdade que a gente pode fazer o que a gente quiser. A minha liberdade vai até onde começa do outro. O respeito que eu recebo do outro vai até onde o outro também me respeita. Então, tem que ter essa reciprocidade de respeito, de cuidado um com o outro.
E a nossa sociedade está carente disso. E nós precisamos educar nossos filhos para que eles sejam mais felizes. Porque uma pessoa capaz de ter essa reciprocidade, de ser gentil, de ser colaborativo, é uma pessoa mais feliz. Então, uma criança de 6, 7 anos, por exemplo, já pode lavar a louça. Já pode lavar a louça. Pode colocar e tirar a mesa, preparar a mesa do almoço, retirar. Pode tirar o lixo de casa com 6, 7 anos. Já pode varrer e passar aspirador? Sim, em pequenos ambientes já pode fazer isso. Pode lavar a varanda e o quintal? Com certeza, né? Uma criança já pode ajudar a escrever a lista do mercado, se ela já sabe escrever, você pode dizer, filha, a mãe vai te falando e você escreve. Ela vai escrever talvez com alguns erros. E não tem problema, você não vai brigar porque ela escreveu com erro. Você vai dizer, olha, a mamãe vai escrever agora do lado a forma correta. O papai vai escrever do lado a forma correta. Pode ajudar a escrever esse mercado, pode escovar os dentes sozinha, pode tomar banho com uma ajuda mínima, às vezes para lavar o cabelo, né? Porque aí precisa lavar o cabelo, às vezes as meninas têm cabelo maior. Também pode se vestir sozinho, isso é importante. Pode aprender o valor das moedas, do dinheiro, você já pode explicar, e pode se limpar no banheiro sozinho. Eu vejo crianças de 6 anos que ainda chamam o pai e a mãe para se limpar. Já tem idade para isso. Então, nessa idade, olha quanta coisa as crianças podem fazer nessa idade. E estando só em casa, elas podem e devem colaborar. A mãe, o pai ou o adulto que cuida não deve se sobrecarregar. Ela precisa entender que ela é parte da família. E se ela se sentir parte da família, ela vai te respeitar, porque você também tem cansaço, você também tem os seus compromissos e você também tem o direito de ter os seus momentos de lazer. E a criança precisa entender que o adulto tem os direitos porque ele também tem deveres, né? Às vezes eu escuto os pais dizendo assim, mas o meu filho só vai dormir quando eu vou dormir. Eu digo, porque você não está tendo autoridade com seu filho. Porque adulto pode dormir mais tarde, criança não. Criança tem que estar na cama no máximo até 9h30, 10 horas. Porque se eles estiverem na cama entre 9h30 e 10 horas, eles vão ter uma qualidade de sono. E o que eles aprenderam nas tarefas da escola, eles vão fixar melhor a memória. Porque eles precisam fixar a memória, e isso só acontece se eles dormirem no horário certo, nos ciclos de sono adequado. Tá? Então isso é muito importante, pais, que vocês não esqueçam que quem é autoridade são vocês. Crianças têm que ter horário de dormir. Filhos que em idade escolar têm que ter idade para dormir. E tem que ter rotina. Eu sei que eles não estão tendo aula, mas você precisa estabelecer uma rotina para que ele não fique muito angustiado e ansioso. Então, talvez ele não precise acordar às 6 da manhã, mas às 8 da manhã ele precisa acordar. Ele precisa escovar os dentes, ele precisa trocar o pijama, ele precisa comer alguma coisa, talvez fazer as tarefinhas da escola, fazer as tarefas que ele pode fazer dentro da idade dele. Vamos para a idade de 8 a 9 anos. De 8 a 9 anos ele já pode preparar lanches, ele já pode limpar móveis, ele já pode trocar roupa de cama, já pode aprender a fazer isso, já pode cuidar dos animaizinhos, da comidinha, limpar o cocô, né? Já pode ler uma receita para ajudar a mãe, o pai, que estão fazendo alguma receita, ajudar no preparo de refeições, ajudar, ainda não fazer, mas ajudar. Pode guardar a louça, pode limpar as orelhas e cortar as unhas, pode aprender a costurar e pode atender corretamente as ligações do telefone. Isso com 10, 12 anos. Desculpe, de 8 a 9. Agora de 10 a 12 anos. De 10 a 12 anos, você já pode ficar em casa, um pouquinho sozinho, não é aquele desespero, claro que você não vai deixar o dia todo fora, né? Pode planejar e preparar refeições, pode comparar preços, para ver o que é mais barato, mais caro. Pode fazer pequenas compras, hoje não pode por causa da pandemia, que a gente tem que evitar que eles vão até esses locais, que é mais perigoso, geralmente é uma pessoa da família só para fazer a compra, né? Já pode colocar desodorante, já pode fazer penteados e pode cuidar das plantinhas, molhar as plantinhas, isso é bem importante eles aprenderem a fazer. Dos 13 aos 15, pode limpar banheiro, pode passar pano no chão, pode lavar roupa, pode separar contas para pagar, pode fazer compras rápidas, fazer depósitos bancários, aprender primeiros socorros. Quer dizer, se você observar, são coisas simples que eles podem fazer e que eles podem ajudar muito em casa, que eles podem realmente tornar a vida mais leve. Então, vamos recapitular: verdade, coerência e estabilidade. E, principalmente, adequar esses 3 princípios numa rotina.
uma rotina. E quem define essa rotina? Você, mãe, você, pai, você, avó. Você que cuida dessa criança é a pessoa que pode estabelecer uma rotina coerente. Mas lembre, você precisa ser estável. Um dia pode, um dia assim, outro dia de outro jeito, a criança vai ficar muito insegura. Então eu te convido a olhar para isso. E assim, eu sei que tá difícil, pais. Eu tenho acompanhado os professores, né? Atendo alguns professores e sei como tá difícil para eles também. Porque todos tiveram que aprender a lidar com coisas que não estavam acostumados. Uma coisa é a gente acessar o WhatsApp, outra coisa é a gente tem que planejar aulas para dar online. Né? E mesma coisa eu sei que com vocês, às vezes é difícil porque a internet não funciona, às vezes o celular não está funcionando, às vezes todo mundo quer usar o celular naquele horário e a criança precisa acessar para fazer tarefas. Eu sei que está difícil, mas vamos lembrar de uma coisa, está difícil para todos nós. Todos nós temos que nos conscientizar que é uma situação mundial, não é uma situação de Joinville, não é uma situação da sua casa, é uma situação do planeta Terra. Né? Então nós temos que nos ajudar. Mas se nós pudermos passar para os nossos filhos essa verdade que ele faz parte desse planeta, que ele pode ser um colaborador, ele não pode achar cura para a doença, mas ele pode ajudar a mãe em casa, ele pode tirar o lixo, ele pode tornar a vida mais leve para todos, você está criando um ser humano mais saudável, mais humano, mais gentil consigo e com os outros. Se você for estável, ele vai te respeitar, ele vai se sentir seguro. Se você for coerente, ele vai te admirar. O que a gente mais espera que os filhos sintam por nós é a admiração. Que da admiração vem o respeito. E não deixem seus filhos te desrespeitarem. Você não precisa bater nos seus filhos para que eles te respeitem. Porque quando você bate nos seus filhos, eles vão ter medo de você. Mas você precisa ter regras firmes. Se você disse que ele vai ficar um dia sem ver TV porque ele bateu a porta do quarto para você, cumpra esse dia. Se você disse que ele só vai acessar o celular por uma semana só para ver as tarefas da escola e que depois ele vai ficar sem porque ele não cumpriu as tarefas que você determinou, você tem que cumprir. E aí ele vai aprender a te respeitar. Ele vai entender que a pessoa que ama ele, que cuida dele, tem palavra. E é isso que nós precisamos resgatar muito. O poder da nossa palavra, o princípio da verdade, da coerência. Nós temos que criar uma sociedade que a palavra seja realmente algo a ser considerado. Né? Porque nós estamos cansados de mentiras, estamos cansados de fake news na internet, mas as fake news na internet só refletem as mentiras que nós vivemos na sociedade. Então eu peço, sejam verdadeiros com os filhos de vocês, sejam firmes, não tenham medo de ser firmes. Não sejam agressivos, sejam firmes. Porque nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. Nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos pertencem ao amanhã. Nós podemos acolher os seus corpos, protegê-los, mas nós não podemos dominar a mente deles. Nós podemos influenciá-los a ter bons pensamentos. Com a nossa postura, nós podemos influenciá-los a serem melhores seres humanos com a nossa postura, mas nós não podemos dominá-los. Então, eu diria para vocês que até os 15, 16 anos nós temos um certo poder. Depois dos 18, eles vão fazer muitas escolhas deles, né? Mas se nós fizermos uma boa plantação agora, se colocarmos boas sementinhas agora, a gente vai ver as coisas melhores no futuro. Então, eu peço muito a vocês que pensem nisso que a gente conversou hoje, né? Da verdade, da coerência, da estabilidade. Não percam o tempo de vocês conversando primeiro entre adultos, definindo uma rotina. Lembrem que não basta vocês apresentarem a rotina, vocês vão ter que ser estáveis. A sociedade é assim. Né? Se a gente mudar as leis o tempo todo, nós também acabamos não respeitando a autoridade. Nós precisamos manter a estabilidade. E um ser humano precisa aprender a viver em sociedade. Ele precisa aprender que se o pai ou a mãe está assistindo jornal ou um programa que ele quer assistir, ele tem que falar baixo. Que ele precisa pensar que a mãe está chegando cansada e que ele precisa colaborar para que a mãe esteja bem, o pai esteja bem. Então, trabalhar esse cuidado. Família é um cuidar do outro. E nós temos que despertar isso nos nossos filhos. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em trabalhar.
prover de coisas materiais, esquecemos de provê-los desse olhar humano, desse cuidado. Então, eu espero ter colaborado com vocês e para vocês refletirem. E saiba que eu compreendo que é difícil, porque muito antes de eu ser psicóloga, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, tenho filhas, elas crescem, a cada idade tem um desafio, né? E a gente precisa aprender a lidar com esses desafios. E eu espero realmente ter colaborado com vocês. Gratidão pelo convite da coordenadora Ieda Maria e força porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e a gente vai poder novamente abraçar os professores, os alunos abraçar os professores, a gente abraçar os nossos amigos. Mas para que isso tudo passe e a gente tenha o que comemorar, nós temos que nos cuidar. Por favor, cuide-se na medida do possível. Assim como vocês, eu também estou trabalhando. Assim como vocês, eu também todo dia tenho que sair para trabalhar. E todo dia a gente tem que lembrar de tomar cuidado, né? Porque no mundo ideal todos nós estaremos em casa até que esse vírus fosse eliminado. Ou que uma cura surgisse, uma vacina surgisse. No mundo real nós estamos tendo que trabalhar, somos exigidos e precisamos fazer isso. Mas por favor, cuide-se, porque a coisa mais sagrada que há para os seus filhos é a vida de vocês. Muito obrigada e espero ter colaborado com vocês. Um grande abraço.